E se eu te dissesse que tudo o que você acredita sobre genialidade está errado? Desde pequenos, nos ensinaram que algumas pessoas simplesmente nascem especiais, que existem mentes iluminadas, predestinadas ao sucesso, ao brilho, ao talento incomparável. O menino prodígio que toca piano aos 3 anos. A garota que resolve equações complexas antes mesmo de aprender a escrever. O gênio é quase um mito, uma entidade rara que surge de tempos em tempos, inacessível ao resto de nós, meros mortais. Mas, e se isso não passasse de uma história mal contada? E se por trás desses talentos extraordinários não houvesse apenas sorte genética, mas algo muito mais poderoso e mais assustador? Porque talvez o gênio não seja encontrado. Ele é moldado, criado, construído passo a passo como uma obra meticulosamente esculpida. E se for assim, significa que o mundo inteiro pode estar perdendo a chance de revelar milhões de mentes brilhantes, simplesmente porque fomos ensinados a acreditar que genialidade é um dom e não uma construção. Agora pare e pense: quantas vezes você já se sentiu limitado? Quantas vezes acreditou que certas habilidades estavam fora do seu alcance porque não nasceu para isso? E se te revelassem que tudo isso foi apenas uma ilusão cultural, uma programação social que te convenceu de que existe uma linha invisível entre os gênios e o resto da humanidade? Mas, e se essa linha nunca tivesse existido? Hoje você vai conhecer uma história real, um experimento radical, ousado e surpreendente que confronta tudo o que sabemos sobre inteligência. Uma experiência conduzida não em laboratórios, mas dentro de uma casa comum, por um pai determinado a provar que o talento não nasce, ele se ensina. E quando você entender o que realmente aconteceu ali, talvez você nunca mais veja a inteligência da mesma forma. Por décadas, fomos alimentados por um mito silencioso, mas poderoso, o de que a genialidade é um presente reservado a poucos. Essa ideia se espalhou pelas escolas, pelas famílias, pelos sistemas de ensino e até mesmo pelas nossas conversas cotidianas. Frases como "ele tem talento natural" ou "ela nasceu com isso" se tornaram quase um mantra. E quanto mais repetimos essas palavras, mais internalizamos uma lógica cruel, a de que só alguns merecem brilhar, enquanto os outros devem se contentar em ser apenas bons o suficiente. Mas esse mito não é apenas enganoso, ele é limitador. Ele cria barreiras invisíveis, bloqueia potenciais e sufoca sonhos antes mesmo que tenham a chance de nascer. Ele separa pessoas por algo que nem sequer foi provado de forma definitiva, a tal da predisposição genética para o gênio. É como se estivéssemos todos jogando um jogo em que os vencedores já estivessem escolhidos antes mesmo da partida começar. E isso tem um efeito devastador, porque quando acreditamos que o talento é um privilégio genético, deixamos de investir no esforço, na prática, na disciplina e na construção de habilidades. Passamos a tratar a inteligência como um milagre, não como uma conquista. E esse pensamento, mesmo sem percebermos, se infiltra nas nossas escolhas, nos nossos limites e até na forma como criamos nossos filhos. Mas, e se tudo isso for apenas uma narrativa conveniente? Uma história repetida para justificar desigualdades, para preservar zonas de conforto, para manter intactas estruturas que nunca quiseram que todos tivessem as mesmas oportunidades? Porque se a genialidade realmente puder ser criada, então nada, absolutamente nada, nos impede de formar uma nova geração de mentes brilhantes. Exceto uma coisa: a crença de que isso não é possível. E é aqui que a história começa a mudar. Porque houve alguém que teve a coragem de desafiar essa ideia. Alguém que olhou para esse mito de frente e decidiu destruí-lo com provas reais, vivas e irrefutáveis. Esse alguém era Laszlo Polgár, um homem comum aos olhos do mundo, mas com uma ideia extraordinária pulsando dentro de si.
psicólogo húngaro, ele acreditava com convicção inabalável que o gênio não era um dom divino, mas uma construção humana. E não apenas acreditava, ele queria provar isso, não com teorias abstratas, nem com artigos científicos, mas com algo infinitamente mais ousado: a vida real. Laszlo escreveu certa vez: o gênio pode ser educado e criado com o ambiente certo, no tempo certo, com os estímulos certos. Essa era a essência do que ele defendia. Mas, ao contrário da maioria dos pensadores, ele não queria apenas escrever sobre isso. Ele queria colocar essa teoria à prova. Queria transformar palavras em resultados. E foi assim que ele concebeu um dos experimentos mais polêmicos e fascinantes da história da psicologia educacional: criar conscientemente um gênio do zero. Mas Laszlo não queria apenas uma criança talentosa. Ele queria provar que essa genialidade poderia ser reproduzida, multiplicada. E decidiu fazer isso com sua própria família. Antes mesmo de ter filhos, ele já sabia. Eles seriam parte de um experimento real, um projeto de vida para testar uma tese que ninguém ousava desafiar. Ele acreditava que, se o ambiente fosse moldado com precisão, qualquer criança comum poderia atingir níveis extraordinários de desempenho. E foi assim que nasceu o experimento Polgar. Não com tubos de ensaio, mas com berços. Não com fórmulas químicas, mas com livros, estímulos, dedicação e um plano educacional meticulosamente arquitetado. Cada detalhe da vida de seus futuros filhos seria planejado para conduzi-los ao ápice do desempenho intelectual. E para isso, ele precisava de uma parceira com a mesma visão, e encontrou em Clara, sua esposa, uma aliada determinada que aceitou embarcar nesse projeto revolucionário. Juntos, eles não apenas formaram uma família, formaram um campo de estudo vivo, um verdadeiro laboratório humano que nos anos seguintes colocaria em xeque as ideias mais enraizadas sobre talento, inteligência e potencial humano. E quando suas filhas nasceram, o mundo começaria a presenciar o desenrolar de um experimento que mudaria tudo. O plano de Laszlo não era improvisado, era quase uma engenharia educacional. Desde o nascimento das filhas, cada estímulo era calculado, cada ambiente era pensado, cada rotina era moldada com precisão cirúrgica. A ideia central era simples, mas poderosa. Quanto mais cedo o cérebro fosse exposto a estímulos complexos, mais rapidamente ele se desenvolveria. E para isso, era necessário um ambiente onde a curiosidade natural da criança fosse cultivada com intensidade, disciplina e constância. Laszlo escolheu o xadrez como ferramenta principal desse experimento. Não porque quisesse que suas filhas se tornassem enxadristas, mas porque via no xadrez um campo ideal para treinar pensamento lógico, memória, concentração, tomada de decisão e visão estratégica, habilidades fundamentais que poderiam ser transferidas para qualquer outra área do conhecimento. E foi com essa lógica que ele mergulhou Susan, Sofia e Judith nesse universo desde a primeira infância. Mas o método Polgar não era uma simples repetição exaustiva de tarefas. Era um processo metódico e cuidadosamente ajustado à idade, à capacidade e ao desenvolvimento de cada uma das filhas. Ele utilizava princípios de reforço positivo, aprendizado lúdico, imersão contínua e desafios progressivos. O objetivo era criar um ambiente onde aprender fosse natural, prazeroso, quase inevitável. Laszlo também rejeitava a ideia de uma educação passiva. Ele acreditava que a mente precisava ser provocada, desafiada, colocada em situações complexas constantemente. Por isso, não bastava ensinar o básico, era preciso antecipar o potencial. Enquanto outras crianças aprendiam o alfabeto, as filhas Polgar estavam resolvendo problemas de raciocínio abstrato. Enquanto outras lidavam com jogos infantis simples, elas estudavam partidas de mestres consagrados do xadrez. E ainda havia outro ponto crucial: o isolamento de influências limitantes. Laszlo
Evitava que suas filhas fossem expostas a ambientes que reforçassem a crença no talento inato ou que desencorajasse o esforço contínuo. Ele sabia que a mente de uma criança é moldável, mas também vulnerável, e por isso blindava suas filhas contra a narrativa do "você nasceu assim", substituindo por uma verdade mais poderosa: você se constrói todos os dias. O resultado? Um processo de lapidação intelectual que começou desde os primeiros anos de vida. Um treinamento constante que transformava a curiosidade infantil em desempenho extraordinário. Mas ainda assim, o mundo lá fora duvidava, porque para muitos ainda era difícil aceitar que gênios pudessem ser fabricados. Até que os resultados começaram a aparecer, e com eles, um desconforto crescente entre os que sempre juraram que talento era destino. Foi então que o mundo começou a conhecer os nomes das protagonistas desse experimento audacioso: Susan, Sophia e Judith Polgar. 3 irmãs comuns aos olhos de quem apenas olhasse por fora, mas que por dentro carregavam um treinamento tão meticuloso e profundo que começava a produzir resultados inacreditáveis. Susan, a primogênita, foi a primeira a demonstrar ao mundo o poder do método Polgar. Ainda muito jovem, ela já derrotava adultos experientes em torneios locais, chamando a atenção da comunidade enxadrística internacional. Com apenas 4 anos de idade, Susan já dominava conceitos que muitos jogadores só compreendiam após anos de prática. Aos 12, já era campeã nacional juvenil da Hungria. E à medida que suas conquistas se multiplicavam, surgia a inevitável pergunta: como uma menina tão jovem podia alcançar tamanha performance? E a resposta estava lá, silenciosa, na rotina intensa construída dentro da própria casa, longe das escolas tradicionais, longe dos métodos convencionais. Pouco tempo depois, foi a vez de Sophia mostrar ao mundo que o sucesso de Susan não era acaso. Em 1989, aos 14 anos, Sophia protagonizou uma das performances mais impressionantes da história do xadrez no famoso torneio de Roma. Ela enfrentou mestres internacionais e grandes mestres, homens experientes, consagrados, e saiu quase invicta. Essa performance ficou conhecida como a Partida da Beleza, sendo lembrada até hoje por sua perfeição técnica e domínio psicológico. Foi ali que muitos especialistas começaram a perceber que algo muito maior estava em curso. Não era sorte, não era exceção, era repetição de excelência, era método. Mas ainda faltava o ápice, e esse ápice viria com a caçula, Judith Polgar. A mais jovem das 3, Judith foi treinada desde ainda mais cedo, com métodos ainda mais aprimorados. E os resultados foram tão extraordinários que redefiniram os limites do que se acreditava ser possível. Judith não apenas se tornou a melhor jogadora feminina do mundo, ela ultrapassou essa barreira artificial que separava homens e mulheres no xadrez. Aos 15 anos, tornou-se a mais jovem, grande mestre internacional da história, superando o recorde de ninguém menos que Bob Fischer. E mais, ela derrotou, ao longo da carreira, diversos campeões mundiais, incluindo Garry Kasparov, Viswanathan Anand e Magnus Carlsen. Cada vitória das irmãs Polgar era mais do que um troféu. Era uma pancada direta na crença de que o talento é algo inato e inalcançável. Cada jogada, cada torneio vencido, cada recorde quebrado, era uma prova viva de que genialidade pode ser cultivada, desde que haja método, ambiente, disciplina e visão. E enquanto o mundo se encantava com as conquistas dessas 3 jovens, poucos ainda conseguiam enxergar o que realmente estava por trás de tudo aquilo. Porque o que estava em jogo ali era muito mais do que xadrez. Era a desconstrução de um paradigma inteiro sobre o potencial humano. E para muitos, isso era desconfortável demais para ser aceito sem resistência. A ascensão das irmãs Polgar causava fascínio, mas também provocava desconforto, porque no fundo
Suas vitórias eram uma afronta direta às estruturas tradicionais da educação, da psicologia e até da cultura. Afinal, se 3 crianças comuns, moldadas por um método não convencional, conseguiam ultrapassar os limites da genialidade, o que isso dizia sobre o sistema educacional que formava milhões de outras crianças todos os anos? Quantos talentos estavam sendo desperdiçados por falta de estímulo? Quantas mentes brilhantes estavam sendo sufocadas sob o peso da mediocridade institucionalizada? Críticas começaram a surgir. Especialistas questionavam se aquilo era realmente saudável para as crianças. Diziam que as meninas estavam sendo forçadas, privadas da infância, transformadas em máquinas. Mas, curiosamente, essas críticas vinham de pessoas que nem sequer conheciam o cotidiano das irmãs. O que se via na prática era diferente. Susan, Sofia e Judith demonstravam prazer genuíno no aprendizado, entusiasmo pelos desafios e uma relação afetiva equilibrada com a família. Mais do que isso, quando questionadas sobre sua educação, as 3 eram unânimes em afirmar que haviam se sentido livres, apoiadas e estimuladas, não pressionadas. Mas a resistência não vinha apenas da pedagogia tradicional. Ela vinha também de uma estrutura cultural muito mais profunda. A necessidade de acreditar que o talento é um dom raro. Porque quando essa ideia é ameaçada, todo o sistema que se beneficia dela começa a ruir. Se qualquer criança com o ambiente certo pode ser treinada para alcançar níveis excepcionais, então os privilégios construídos com base no mito da genialidade perdem força. E isso assusta, isso incomoda. Laszlo Polgar sabia disso. Sabia que estava cutucando feridas antigas, e talvez por isso tenha feito questão de documentar tudo com precisão. Ele registrava os métodos, os progressos, as estratégias, as rotinas. Suas anotações se tornaram, com o tempo, base para diversas publicações, incluindo o livro Bring Up Genius, onde ele detalha sua filosofia e demonstra com clareza que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer educador pode aplicar princípios semelhantes com resultados surpreendentes. Não se trata de copiar um modelo, mas de compreender um conceito. A genialidade é treinável, não mitológica. Mas essa ideia, mesmo com todas as evidências, ainda encontra resistência, porque aceitar que o gênio pode ser criado é confrontar tudo o que nos ensinaram sobre mérito, destino e valor individual. E é aí que a história das irmãs Polgar deixa de ser apenas um caso curioso e passa a ser um espelho incômodo que nos obriga a perguntar: será que o problema está na falta de talento ou na falta de oportunidade? E é justamente diante desse espelho que começamos a enxergar as rachaduras de um sistema que preferiu naturalizar a mediocridade do que encarar o poder transformador do ambiente. Porque, ao admitir que gênios podem ser formados, somos obrigados a reconhecer algo ainda mais desconcertante. Talvez estejamos educando errado. Talvez estejamos desperdiçando potenciais brilhantes todos os dias, não por falta de capacidade, mas por ausência de estímulo, por rotinas entorpecidas, por métodos preguiçosos, por uma cultura que premia o dom, mas ignora o esforço. O experimento Polgar nos mostra com clareza que o que define um prodígio não é o berço, mas a construção contínua da excelência. E isso não vale apenas para o xadrez. Vale para a música, para a ciência, para o empreendedorismo, para a arte, para qualquer campo do conhecimento. O que as irmãs Polgar fizeram no tabuleiro é apenas o reflexo de um modelo que pode ser replicado, adaptado às mais diversas áreas da vida. E é exatamente por isso que esse experimento incomoda tanto, porque ele revela uma verdade simples, mas poderosa. Nós estamos criando limites onde poderia haver possibilidades. Mais do que isso, ele mostra que muitas vezes os próprios adultos, pais, professores, gestores, projetam suas crenças limitantes sobre as novas gerações. Dizem a uma criança que ela não é boa em matemática,
que não nasceu para os esportes, que tem dificuldade natural em leitura, e assim lentamente enterram potenciais que nunca chegaram a florescer. Porque quando alguém que a criança confia diz que ela não tem talento, ela acredita. E essa crença se torna uma prisão invisível, uma profecia autocumprida. Mas o método Polgar quebra essa lógica. Ele substitui o "você não nasceu para isso" por "você ainda não aprendeu isso". E essa simples mudança de linguagem, que parece tão sutil, é capaz de redefinir trajetórias inteiras. Porque onde antes havia uma sentença de limitação, agora existe a esperança de desenvolvimento. E isso transforma tudo. Talvez seja por isso que tantos especialistas e instituições ainda resistem a essa ideia. Porque ela exige responsabilidade, exige esforço, exige uma mudança profunda na forma como educamos, formamos e valorizamos as pessoas. E mudar exige coragem. Afinal, é muito mais confortável culpar o fator genético do que admitir que não estamos oferecendo o ambiente necessário para que os talentos floresçam. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa história. Porque o que o experimento Polgar realmente escancara não é apenas o poder do ambiente sobre a performance, é o quanto fomos condicionados a desacreditar em nós mesmos. Desde cedo, a maioria das pessoas escuta frases como: "Nem todo mundo nasceu para isso. Isso é só para quem tem talento. Não adianta tentar se você não tem o dom." E pouco a pouco, essas ideias vão sendo absorvidas como verdades absolutas, silenciosas, implacáveis. O método Polgar, por outro lado, revela que esses limites são, na verdade, construções mentais, barreiras que foram plantadas pela repetição cultural e que poderiam ser substituídas por estruturas muito mais libertadoras. Porque se o que diferencia um gênio de uma pessoa comum não é um código genético raro, mas sim a repetição estruturada, o estímulo consistente, o desafio gradual e a crença no progresso, então o que mais poderíamos alcançar se realmente acreditássemos nisso? Essa é a parte mais incômoda e também a mais transformadora, porque ela não fala apenas das crianças Polgar, ela fala de nós, do que fomos privados, do que ainda podemos resgatar, de quantos talentos enterramos em nós mesmos por ter acreditado que era tarde demais, difícil demais, grande demais. O método Polgar nos coloca frente a frente com essa ferida, o potencial desperdiçado. E essa percepção, embora dolorosa, pode ser o primeiro passo para algo extraordinário, o despertar de uma nova mentalidade. E talvez por isso, o verdadeiro impacto desse experimento não esteja apenas nos títulos conquistados, nos troféus expostos ou nas manchetes dos jornais da época. O impacto mais poderoso está na ideia que ele plantou e que hoje continua ecoando no mundo. O talento não é um privilégio de poucos, é uma possibilidade para todos. Uma possibilidade que pode ser ativada, expandida e multiplicada, desde que sejamos corajosos o suficiente para abandonar velhas crenças e construir novos caminhos. Porque se 3 meninas comuns, criadas num apartamento modesto em Budapeste, foram capazes de redefinir os limites da genialidade com método, ambiente e intenção, o que nos impede de fazer o mesmo em nossas próprias vidas? A resposta talvez não esteja nas nossas capacidades, mas no que escolhemos acreditar sobre elas. E é exatamente aqui que começamos a enxergar a verdadeira revolução silenciosa por trás do experimento Polgar. Porque ele não apenas desafiou o mito da genialidade inata, ele ofereceu um modelo replicável, um mapa, um caminho, não perfeito, não absoluto, mas poderoso o suficiente para inspirar qualquer pessoa disposta a transformar potencial em performance. E esse modelo, apesar de ter começado com o xadrez, extrapola qualquer tabuleiro. Ele pode ser adaptado à sala de aula, ao ambiente familiar, ao desenvolvimento profissional, à autossuperação pessoal. Ali estavam os pilares centrais: a criação de um ambiente rico em estímulos,
a valorização da aprendizagem contínua, a eliminação de crenças limitantes e o cultivo sistemático da disciplina e da curiosidade. Não se tratava de impor conhecimento, mas de construir uma mentalidade, de programar o cérebro para buscar excelência não por pressão, mas por hábito, de mostrar que o erro não é um fracasso e sim uma ferramenta de lapidação, que o esforço não é castigo, mas o verdadeiro motor da evolução. E talvez o ponto mais libertador de tudo isso seja perceber que ninguém precisa nascer com um dom especial para aplicar esse método. Não é necessário ter recursos extraordinários, nem viver em condições ideais. Laszlo Polgar e sua esposa, Clara, criaram esse projeto dentro de casa, com materiais simples, livros usados, jogos antigos, mas com uma intenção gigantesca. A intenção de provar, com fatos e resultados, que o ser humano é infinitamente mais moldável do que nos fizeram acreditar. Essa ideia, por si só, já começa a mudar tudo. Porque se podemos moldar o talento, podemos também ressignificar nossas limitações. Podemos ensinar nossos filhos a não aceitarem rótulos. Podemos reaprender a aprender. Podemos sair da zona de conforto e construir, com nossas próprias mãos, aquilo que antes achávamos impossível. O experimento Polgar não é sobre genialidade, é sobre liberdade. Liberdade de crenças, de padrões, de barreiras herdadas. E quanto mais entendemos essa lógica, mais percebemos o quanto fomos condicionados a viver abaixo do nosso potencial. Não por falta de capacidade, mas por excesso de conformismo. E talvez essa seja a lição mais importante. Ninguém nasce pronto, mas todo mundo pode ser lapidado. Todo mundo pode ser ensinado. Todo mundo pode se transformar, desde que exista método, desde que exista propósito, desde que exista, sobretudo, uma escolha clara, continuar acreditando que gênios nascem prontos, ou começar a agir como se cada mente fosse, na verdade, um solo fértil, esperando apenas o estímulo certo para florescer. E talvez seja justamente essa escolha, silenciosa, cotidiana, quase invisível, que determina o rumo de uma vida inteira. Porque o que o experimento Polgar nos ensina não é apenas que gênios podem ser criados, mas que o verdadeiro limite está, quase sempre, naquilo que aceitamos como verdade sobre nós mesmos. Cada crença que cultivamos, cada frase que repetimos para justificar nossas limitações, cada vez que dizemos, isso não é para mim, tudo isso vai esculpindo dia após dia a moldura do nosso próprio potencial. E o mais assustador nisso tudo é perceber que a maioria dessas crenças não são nossas, foram herdadas, repetidas, impostas. Laszlo Polgar ousou desafiar essa herança invisível, e com isso deixou um legado que vai muito além do xadrez. Ele nos mostrou que o ser humano pode ser treinado para se tornar excepcional, que talento não é um presente aleatório do universo, mas uma construção possível, prática, acessível, desde que haja método, dedicação e visão. E se essa verdade incomoda, é porque ela exige responsabilidade. Exige que paremos de culpar o acaso, os genes ou a sorte. Exige que passemos a olhar para nossas próprias escolhas, nossos hábitos, nossos ambientes e nos perguntemos: o que estamos fazendo com o potencial que temos? A história das irmãs Polgar não é apenas uma anomalia estatística, é um chamado. Um lembrete de que a genialidade está muito menos nas estrelas e muito mais na maneira como decidimos regar nossas raízes, porque onde muitos veem apenas talento, existe na verdade um processo. Onde muitos veem sorte, existe repetição. Onde muitos enxergam privilégio, existe método. E esse processo, essa repetição, esse método, está disponível para qualquer um que decida parar de esperar por inspiração e comece a construir, todos os dias, a própria excelência. E se tudo isso ainda parece difícil de acreditar, talvez seja porque fomos condicionados demais a esperar que a genialidade caia do céu.
Mas e se ela sempre esteve dentro de nós, esperando apenas ser ativada? Talvez essa seja a pergunta mais importante que o experimento Polgar nos deixa. Uma pergunta que ecoa mesmo depois que o tabuleiro é recolhido e as peças voltam à caixa. Porque, no fundo, não se trata só de criar gênios, mas de libertar o potencial adormecido em cada ser humano. E se essa ideia te parece poderosa, espere até ouvir o que está por trás das profecias que o mundo ignorou por séculos. Profecias que agora começam a se cumprir diante dos nossos olhos e que talvez mudem para sempre tudo o que acreditamos sobre o destino da humanidade.